Salve, salve, queridos alunos! Seja bem-vindo ao canal do Estudo da Física do professor Jojo. E nessa aula a gente vai estudar os gases. Para a gente estudar os gases, a gente precisa estudar o gás macroscópico. Veja, quando a gente fala de um gás macroscópico, a gente vai querer estudar as suas variáveis de estado, certo? E quais são essas variáveis de estado? É a pressão, o volume e a temperatura. Então, todo gás ele vai exercer uma pressão. Todo gás ele vai ocupar um volume. Todo gás ele vai estar a uma temperatura, certo? Perfeito. Então, estudar gases no nível macroscópico, o que seria isso? Seria na sua totalidade, certo? Não estou preocupado com as suas partículas dele, apenas com o gás como seu todo. Então, estudar esse gás macroscópico é estudar a pressão, é estudar o volume, é estudar a temperatura, certo? Bom, nesse processo existem algumas transformações gasosas. Quais são essas transformações gasosas? Nós temos a transformação isocórica, a transformação isobárica, a transformação isotérmica, a adiabática, certo? Essas transformações, elas têm relações diretas com as variáveis de estado. Então, nessa aula, nós vamos estudar a transformação isocórica. A transformação isocórica, meus queridos alunos, tá? Também pode ser chamada de lei de Charles, tá? Mas ela também, na literatura, tem mais dois nomes que a gente associa a ela, ou seja, pode ser a transformação isométrica, tá? Mas também pode ser uma transformação isovolumétrica, tudo bem? Então, essa transformação ela pode se apresentar de quatro maneiras, ou seja, quatro nomes para você. Transformação isométrica, transformação isocórica, transformação isovolumétrica ou a lei de Charles, que é uma transformação gasosa. Tá? E o que significa essa transformação, esse tipo de transformação? Significa que o seu volume ele vai permanecer constante. Tá? Então, durante toda essa transformação, o volume ele é inalterado. Significa dizer que o volume no início dessa transformação sempre vai ser igual ao volume no final dessa transformação, tá? Por isso que o volume é constante. Bom, como todo gás tem três variáveis de estado para estudar, né? Que é pressão, volume e temperatura. Se o volume ele vai dizer para mim que tipo de transformação eu estou trabalhando, significa que as outras duas, como a temperatura e a pressão, elas vão me informar como a relação nessa transformação acontecerá. Ou seja, a temperatura e a pressão elas vão variar durante a transformação. Veja, é importante isso você gravar isso. Volume ele sempre vai ser constante na transformação isocórica. Já a pressão e a temperatura, elas sempre vão variar durante essa transformação. Tudo bem? Bom, essa figura que está aqui em cima, ela mostra um recipiente, tá? Fechado. Eu tenho um termômetro aqui para relacionar a temperatura, tudo bem? E eu tenho uma coisa chamada êmbolo, que pode subir ou descer alterando o volume, tudo bem? Bom, mas nessa figura eu tenho um gás e esse gás está no seu estado inicial. Então, como todo gás tem uma pressão, tem um volume e tem uma temperatura, eu vou dizer que a pressão, o volume e a temperatura nesse estado inicial desse gás, tá? É o início dele. Já
após uma transformação gasosa, transformação essa isocórica, aonde o seu volume ele permanece sempre constante, tá? Então, eu teria um estado final aonde eu teria uma relação de pressão. Veja, nessa primeira figura eu tenho dois pezinhos apenas representando a pressão nesse êmbolo, certo? Nessa outra figura aqui eu já tenho 4, dizendo que esse peso está aumentando a pressão desse êmbolo, certo? Então, se aumenta a pressão, consequentemente vai aumentar a sua temperatura também. Isso vai garantir a transformação isocórica a volume constante, que você pode observar que o êmbolo e de um lado da figura e do outro lado da figura, ou seja, do estado inicial para o estado final da figura, permanece na mesma posição. Veja, percebe? A figura ela está na mesma posição, o êmbolo. Então, isso significa dizer que o volume ele não se altera durante essa transformação. O que vai mudar? Pressão e temperatura. Então, nesse caso, eu tenho na primeira figura, ou seja, no estado inicial, eu tenho uma pressão inicial e uma temperatura inicial, certo? Já na segunda figura aqui, no seu estado final do gás, eu também vou ter uma pressão final e uma temperatura final, tá? Então, qual que é a relação entre pressão e temperatura? Ela diz o seguinte, ó, veja aqui. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais nas transformações isocóricas. Ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta e proporcionalmente. Significa que se eu dobrar a pressão, eu estou dobrando a temperatura. Se eu pegar a terça parte da temperatura, eu tenho a terça parte da pressão após acontecer a transformação do estado inicial para o estado final. A equação da transformação isocórica é dada por essa fórmula. A pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final, tá? Uma coisa que eu não posso esquecer de hipótese alguma. A pressão, gente, ela é medida em atmosfera. E a temperatura, ela é medida em Kelvin, tá? Um lembrete importante é o seguinte, ó. Gente, presta bem atenção nesse macete, nesse lembrete. Se eu tiver a temperatura em Celsius e eu quiser achar ela em Kelvin, basta eu fazer o quê? Somar 273 na temperatura em Celsius, tá? Veja como é simples. 20 graus Celsius. Então, soma 273, isso é igual a 293 Kelvin. Veja que é super fácil esse tipo de transformação entre a escala termométrica da Celsius e da Kelvin. Tudo bem? Bom, agora vamos falar dos gráficos dessa transformação isocórica, certo? Nesse primeiro gráfico aqui, tá? Eu tenho um gráfico entre a pressão e a temperatura. Pressão em atmosfera, temperatura em Kelvin, tá? Então, eu tenho o zero absoluto, que é o 0 Kelvin. O gráfico, quando ele chega próximo do zero, ele deixa de existir. Por quê? Porque no 0 Kelvin eu não tenho temperatura. Se não tem temperatura, então não tem pressão, né? Consequentemente, eu não consigo relacionar volume nesse estado. Agora, o que representa essa curva para a gente? Ela representa o volume do gás, certo? Proporcional a uma constante multiplicativa em relação à pressão e à temperatura, tá? Esse segundo gráfico aqui, ó, esse segundo gráfico, ele está relacionado também à pressão em atmosfera e à temperatura em Celsius, certo? E eu tenho a mesma relação, veja, quando eu tenho 0 Celsius, tá? Eu tenho temperatura, mas quando ele se aproxima do menos 273, que é a temperatura do zero absoluto relacionado na escala Celsius, ele também apresenta o mesmo comportamento do gráfico, ou seja, esse gráfico é pontilhado porque ele não existe
é uma extrapolação matemática. Tudo bem? Então, essa curva também representa para a gente o volume, tá? Bom, então não pode esquecer que o zero absoluto é o 0 Kelvin. E o 0 Kelvin é o menos 273 graus Celsius, tá? Perfeito. Então vamos ver os outros dois gráficos abaixo. Bom, nesse terceiro gráfico aqui, eu tenho um gráfico que relaciona volume e pressão. Então veja, não interessa o valor da pressão que eu tenho. Qual vai ser o volume? Um V. Se eu aumentar a pressão, qual vai ser o volume? O mesmo V. Então, o volume, quando relacionado com a pressão, o volume sempre permanece constante numa transformação gasosa isocórica, tá? Bom, o mesmo pode ser dito nesse quarto gráfico aqui, certo? Veja, eu tenho um gráfico do volume e da temperatura, tudo bem? E dado uma temperatura aqui qualquer, eu vou ter um volume. Se eu aumentar a temperatura, eu vou ter o mesmo volume, tá? Então, significa que o volume também é constante em relação à temperatura, tá? E é justamente o que eu quero frisar para vocês. Veja, o volume sempre é constante em relação à pressão e à temperatura na transformação isocórica. Tudo bem? Então não esqueçam disso, tá? Numa transformação isocórica, o volume sempre é constante. E o que muda numa transformação isocórica? A temperatura e a pressão, tá? Que são as variáveis de estados que sofrem variações nessa transformação. Perfeito? Bom, vamos testar esse conteúdo, né? Vamos ver o que vocês conseguiram aprender nesse conteúdo e para que vocês vejam que não é tão complicado assim na hora da gente fazer exercícios. Então nós temos esse primeiro exemplo que ele fala o seguinte, ó. Vamos ler comigo, ó. Uma massa de gás hélio mantida em um recipiente fechado a menos 33 graus Celsius. Então veja, eu tenho um recipiente, tá, gente? Esse recipiente ele está fechado e lá dentro eu tenho um gás. Esse gás está a uma temperatura de menos 33 graus Celsius, tá? Bom, vamos continuar lendo aqui. Exerce o quê? Uma pressão de 1,5 atm. Então ele também tem uma pressão de 1,5 atmosfera, certo? Bom, o que ele quer? Ele quer que você determine em que temperatura, ou seja, vai acontecer uma transformação aqui, tá? Onde esse recipiente ele vai ter uma nova temperatura. E eu quero saber que temperatura é essa, tá? Sabendo que a pressão desse gás hélio nesse recipiente agora, ou seja, a pressão aqui, após essa transformação, é de 0,25 atmosfera. Tudo bem? Então é isso que eu quero. Bom, perceba o seguinte, como eu tenho um recipiente fechado, veja, o recipiente ele é fechado. Se ele é fechado, significa dizer que isso é uma transformação isocórica, porque o volume ele não vai aumentar e o volume não vai diminuir, certo? Então, na transformação isocórica, a gente precisa usar a fórmula associada à variação da pressão e da temperatura, porque o volume sempre permanece constante. Veja, se o volume inicial sempre é igual ao volume final, isso quer dizer que eu estou numa transformação isocórica, certo? E nessa transformação isocórica, eu preciso saber a pressão inicial, a temperatura inicial, a temperatura final e a pressão final, certo? Então, olhando aqui as informações do diagrama que foi feito, a minha pressão inicial é 1,5. Só que minha temperatura inicial é menos 33 graus Celsius. E eu não posso trabalhar em graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Transformar em Kelvin. E como é que eu faço isso? Basta
você somar 273 a esse valor de temperatura e vai obter um valor de 240 Kelvin. Tudo bem? Perfeito. Então, é essa temperatura que eu tenho que usar, não a de 33 graus Celsius. Perfeito? Bom, veja. A temperatura final é o que eu quero determinar. E a pressão final é de 0,25. Então, agora, é só fazer o quê? Jogar na fórmula, ou seja, P0 sobre T0 é igual a P sobre T. Tudo bem? Então, fazendo isso, nós temos a seguinte relação. Quem que é o meu P0? 1,5. Quem que é o meu T0? 240. Quem que é a minha pressão final? 0,25. Quem que é a minha temperatura final? É o que eu quero achar. Chegou aqui, eu tenho que a temperatura está no denominador. Então, para resolver isso, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar cruzado essa equação. Vou multiplicando aqui e vou obter a seguinte relação. 1,5 vezes a temperatura é igual a 240 vezes 0,25, tá? Então, 1,5 vezes a temperatura é igual a 60, tá? Que 240 vezes 0,25 é igual a 60. Esse 1,5, ele vai passar o quê? Ele vai passar dividindo. Então, a temperatura vai ser 60 dividido por 1,5. E essa divisão é igual a 40, tá? 40 o quê, professor? 40 Kelvin, tá? Porque eu trabalho com a temperatura sempre em Kelvin, tanto para fazer o exercício como para achar na resposta, certo? Então, essa seria a nossa resposta. Em muitos casos, quando você tem um exercício a ser resolvido, a resposta ela vai pedir para que você encontre a temperatura em graus Celsius. Então, vai ter as alternativas, mas em graus Celsius. Então, vamos fazer essa transformação da temperatura que nós achamos de 40 Kelvin para Celsius. Para isso, você vai ver que não é muito difícil. Veja, quando eu tinha lá no começo do exercício em Celsius e eu queria achar ela em Kelvin, o que eu fiz? Eu só somei 273, certo? Agora que eu quero fazer o trabalho inverso, eu vou subtrair então. Eu vou pegar o 40, que é o Kelvin, e vou fazer a subtração de menos 273. Ao fazer essa subtração, eu vou achar a resposta de menos 233 graus Celsius. Então, essa seria a resposta da temperatura desse gás em Celsius, após ele ter sofrido aí uma redução da sua pressão de 1,5 atmosfera no seu estado inicial para 0,25 atmosfera no seu estado final, após a sua transformação isocórica. Tudo bem? Bom, veja que não é difícil o exercício, certo? Por hoje é só, meus queridos alunos, tá? Se você gostou do vídeo, tá? Curte aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Clica no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e na descrição abaixo desse vídeo tem um link para a aula de resolução de exercício de transformação isocórica. Bons estudos a todos. Aquele abraço, até mais.